E aí pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal e também ao primeiro episódio da série Construindo Hábitos, inspirado na Building Habits do grande mestre Hambleton, lá do canal Chessbrah. Antes de começar, eu preciso explicar como que vai funcionar essa série e para isso, vocês precisam entender o que são hábitos. E para conseguir explicar para vocês o que são hábitos, eu vou precisar da minha colinha, porque eu já estou gravando isso aqui pela 10ª vez. Eu vou sonhar comigo repetindo e repetindo isso aqui 1000 vezes. Se fosse pra fazer uma fita de erros de gravação, dava um longa-metragem. Eu errei muito, muito. Eu sempre me enrolo ou deixo de falar alguma coisa. E essa parte aqui não pode ser confusa. Vocês precisam pegar bem a ideia. Então vamos lá. O que são hábitos? São comportamentos que acontecem de forma quase automática. Você condiciona o seu cérebro a pensar ou agir de certa forma. É como escovar os dentes ou roer as unhas. Você não pensa muito, simplesmente faz. É uma mania. Natural, naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. No xadrez é a mesma coisa. Quando você cria bons hábitos, toda vez que você analisa uma posição ou se prepara para fazer um lance, o seu cérebro acende um alerta automático sempre que você foge dos bons princípios que você aprendeu. Então é isso. Basicamente é isso. Acho que deu para entender. E vamos para o nosso outro layout para eu explicar para vocês quais são os hábitos que a gente vai estar tentando construir aqui nessa série. Bom, antes disso também queria falar que eu faço live todos os dias às 6 horas, de xadrez e de outras coisas também. De xadrez eu tô com uma série de jogos de 10 minutos bem instrutivos, eu tiro dúvidas ao vivo com vocês, troco uma ideia bem interessante com vocês. Então, considerem aparecer lá, na sua plataforma de preferência, aqui no YouTube e na Twitch também. Primeiro hábito: controlar e mover as peças em direção ao centro. Por que dominar o centro? É o lugar onde acontecem a maioria das ações do início e do meio-jogo. Por quê? Porque o centro abre muitas linhas. Esses dois peões, quando são movimentados, abrem a diagonal do bispo, abrem a dama. O bispo e a dama podem sair para o jogo quando você abre o centro. O que acontece também? O que envolve o centro? O rei começa no centro. E é a peça mais valiosa que nós temos. Então, muita pressão acontece no centro por conta do rei também, e muitas peças são movimentadas no centro porque abrem linhas. E também as peças ficam melhores no centro. Na lateral aqui, o cavalo se move em L. Ele controla apenas 4 casas. Quando o cavalo está aqui, ele controla 4 casas. Certo? Quando o cavalo está no centro, ele controla casas centrais, que são muito importantes, essas duas aqui. Mas ele também tem o potencial dele maximizado. Ele consegue controlar 8 casas. Quando ele está aqui nessa casinha aqui, ele controla 8 casas. Então por que você vai querer seu cavalo controlando 4 casas, se ele pode controlar 8 casas? O seu bispo, na lateral, aqui também, ele controla 2 diagonais. Quando o seu bispo está no centro, ele controla 4 diagonais. Ele está com o potencial dele maximizado e controlando casas centrais em que acontece muita ação no começo do jogo. Você quer botar pressão no seu rei? Você quer ter o máximo de peças possíveis participando das ações que vão acontecer no centro? Você quer ter essa vantagem? Então bota suas peças no centro. Quer maximizar o poder de suas peças? Controla o centro. Move tudo em direção ao centro. Eu vou sonhar com centro, 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 centro. Espero que vocês sonhem também, porque aí não sai mais da cabeça de vocês. Vocês nunca mais vão esquecer disso. Bom, fazer o rock rapidamente e sempre trocar peças no meio-jogo. O que acontece? Como eu disse, muita pressão, muitas ações acontecem no centro. E você não vai querer a sua peça mais valiosa, que é o rei, no meio do fogo cruzado aqui no centro. Então, faz o rock, taca seu rei aqui no canto, depois você ataca com toda a tranquilidade do mundo. Certo? Depois você ataca com toda a tranquilidade do mundo. Garante a segurança do seu rei. Tira ele do fogo cruzado. E trocar as peças. Como diria Capablanca, simplificar o jogo é simplificar a sua vida. Quanto menos coisa tiver no tabuleiro de xadrez, mais fácil vai ser de jogar. Não vamos pensar em valores posicionais por enquanto, um cavalo que está mais ativo e vale mais do que um bispo, e aí não vale a pena fazer tal troca. Não vamos pensar nisso agora, certo? Mais pra frente, em hábitos mais intermediários, a gente vai avançando os hábitos conforme a gente for evoluindo de rating. A gente pensa em ideias de abertura, em tática, em sacrifício. Por enquanto, só o básico. Troca as peças depois que terminar de todo o desenvolvimento, e é isso. Isso no meio-jogo. Então, no meio-jogo é quando você já terminou de desenvolver todas as suas peças. Sempre proteger suas peças e capturar peças desprotegidas. Acho que isso aqui é meio autoexplicativo. Não pendure peças.
Principalmente tome muito cuidado quando você for passar suas peças aqui para a ala do seu adversário, que são essas 4 casas aqui da frente, porque ele tem muito... mano, irmão, você tá invadindo a casa dele, certo? Ele vai ter muito mais proteção ali na casa dele. Aqui é mais difícil de você conseguir pendurar uma peça aqui dentro da sua ala, certo? Ativar o rei no final e atacar peões. No final do jogo, o rei é muito poderoso. E o principal objetivo do final do jogo, o objetivo básico do final do jogo é levar seus peões até o outro lado e coroar. Então você vai trazer o seu rei para o centro do tabuleiro e vai capturar os peões do seu adversário para poder abrir espaço para os seus peões avançarem e também para não deixar que ele coroe os peões dele. E aí você leva os seus peões até o final do tabuleiro e coroa eles para a dama. Então, traz o seu rei para o centro quando as damas já tiverem sido trocadas, quando tiverem poucas peças no tabuleiro, e vai avançando seus peões e atacando os peões do seu adversário. O rei é muito poderoso no final. Desenvolver todas as peças, já falei para desenvolver elas em direção ao centro, mas antes de começar a atacar, antes de começar a mover peões, termina de desenvolver todas essas peças em direção ao centro. Bispo, cavalo, traz as torres para o centro, deixa a dama aqui também dobrada, tudo no centro. Termina de desenvolver tudo e depois você pensa, certo? Não existe regra universal no xadrez. Não existe estratégia universal no xadrez. Eu vou fazer isso aqui em todos os jogos e eu vou ganhar. Não existe. Valorize muito o cálculo, valorize muito entender o que o seu adversário está querendo fazer com o lance dele. Mas seguindo esses princípios, você vai errar muito menos. Muito menos. É a base. Você não começa construindo um prédio pelo 5º andar. Você começa construindo pelo primeiro. Então, a gente está construindo o primeiro andar, com 166 de rating na Blitz. Saber padrões básicos de mate, ficar de olho em cheques, principalmente em cheques em casas que apenas o seu rei protege. E agora eu vou mostrar algum desses padrões básicos de mate, certo? Deu certo até aqui, consegui, finalmente. Bom, nesse caso aqui, as brancas estão melhores, né? Tá tudo aqui dominando o centro, dama no centro, roque já foi feito. As pretas estão só com 2 peças desenvolvidas, não fizeram o roque, as peças dela estão bem presas ali atrás. Só que encontre o lance que você perde em um lance. Você faz esse lance, acabou o jogo. Acabou o jogo. Esse padrão de mate se chama padrão de mate do gavetão. Você pensa, não, vou estourar, vou trazer mais uma peça pro centro, vou atacar a dama dele. Você joga torre E8. Torre E8. Você vê que a barrinha aqui já fica maluca. Acabou o jogo aqui. Acabou o jogo, as pretas ganharam. Ele captura aqui, o seu rei está completamente travado, ele só tem essa linha aqui para fugir. Você fez o roque, o rei ficou preso aqui com esses 3 peões aqui, é um padrão muito clássico, você fazer o roque, seu rei não ter para onde escapar por culpa desses peões aqui. A sua torre está tampada pelo cavalo, então ela não consegue capturar a dama aqui nessa primeira coluna, que em teoria era para ser a sua... Aqui é a sua ala, né? Era para ser uma área muito segura, mas existe esse padrão no caso do roque. Ele consegue tampar de dama aqui ainda, mas temos checkmate. Como você pode evitar isso? Faz esse lance aqui. Dá um respirinho pro seu rei. Mesmo se você cometer esse erro de tacar a torre aqui, ele vai capturar. E você consegue fugir. Certo? Simples. Evita a dor de cabeça. Faz esse lance. Dá um respirinho no seu roque. Faz o roque e faz esse lance para dar um respirinho. Certo? Vamos para o próximo padrão. O próximo padrão é aquele lance que eu falei de cheques que apenas o seu rei protege a casa que o seu adversário está dando cheque. Um começo simples aqui. Ele jogou dama F3. Ele está ameaçando o cheque aqui, certo? Mas é um cheque inútil, né? Vamos jogar um lance aleatório aqui. Joguei aqui, captura com o rei. Pronto. Simples. Acabou. Certo? Apenas o seu rei protege aqui, né? Você não pode capturar de cavalo, não pode capturar de bispo, não pode capturar de peão, não pode capturar de dama, só para captura de rei. Mas beleza. Aí você joga, sei lá, esse lance aqui. Aí eu jogo bispo nessa casa aqui. E aí você pensa, não, tá de boa, né? Ele tá ameaçando o cheque aqui, mas meu rei tá protegendo. Aí você vai lá e joga, sei lá. Abre aqui, né? Abre o seu bispo de brancas. Checkmate. Acabou. Acabou o jogo.
Você não viu que ele colocou mais uma ameaça aqui? Quando se captura de dama, ele não pode capturar a dama. Porque senão o bispo vai comer o rei. Quando o rei é comido, acaba o jogo. Então é isso. Tome muito cuidado. Essa casa aqui só é protegida pelo rei. O bispo não protege. O cavalo não protege. A torre não protege. O peão não protege. E tem 2 ameaças aqui. Então presta muita atenção. Você tem que ter cuidado redobrado aqui. Um lance bom aqui, o melhor lance, né? É cavalo aqui. Porque você tampa a dama. Você tampa uma das ameaças. Você captura de bispo, não tem mais 2 ameaças. Não mudou o fato de que só o rei protege aqui. O bispo não protege, o peão não protege, a torre não protege, a dama não protege. Mas você consegue capturar, porque não tem mais 2 ameaças. Seu cavalo tampou a ameaça aqui. Qual é o outro padrão? Padrão do mate escadinha, certo? Estamos jogando de brancas aqui. O mate escadinha não é nada mais, nada menos do que isso aqui, certo? Calma aí, não, tô indo rápido demais. Certo. Pode ser com 2 damas, pode ser com 2 torres, mas a ideia é o quê? Você vai jogando o rei o rei do adversário para a parede. Vai cortando aqui, né? Que nem uma escadinha. Vai subindo. Subiu, 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 subiu. Que nem uma escadinha. Só que o adversário, ele vai reagir. Ele não é trouxa. Não é burro. Ele vai vir para cima aqui. Você vai ter que jogar a sua torre pro lado oposto. Você tem que correr do rei dele. Porque o rei dele quer comer sua torre. Certo? Aí vai jogar aqui. Tá vendo? O rei não tem volta. Ele não consegue vir pra cá. Só consegue vir pra cá. Ok. Porque essa torre aqui tá cortando o retorno dele. Aí você vai trazer a torre pra cá, cortando a linha que o rei está. Então ele não consegue voltar. Ele não consegue continuar onde ele tá. Então ele vai mais pro canto ainda. Você joga aqui de novo. Ele vai vir mais pro canto. Porque aqui, né? Mais uma vez. Tá tampando o retorno dele. Você vai jogar a torre aqui, tampando a linha que ele tá. Ele não consegue continuar onde ele tá, ele não consegue voltar. Então ele vai mais pro canto ainda. Só que aí você não pode jogar esse, porque ele vai comer sua torre, certo? Então, seu rei, o adversário não é burro. Sempre lembre-se disso quando você vai fazer o mate escadinha. Seu adversário não é burro. Então, você vai ter que perder um tempo aqui jogando pro outro lado. Ele vai continuar perseguindo suas torres. Você vai ter que, mais uma vez, jogar pro outro lado, que ele vai ficar vindo atrás das suas torres. E aí sim, checkmate. Vai jogando pro canto. E nunca faça um lance tipo esse aqui. Você não pode tirar a torre que tá cortando o caminho de volta do rei do adversário. Certo? Calma aí. Vou fazer de novo. Vou dar um exemplo certinho. Pra ser super didático aqui. Essa aqui tá cortando o caminho de volta. Você precisa de uma cortando o caminho de volta e uma cortando a linha que ele tá. Que ele não consegue continuar onde ele tá e nem voltar. Ele vai ter que ir mais pro canto ainda. Se você jogar esse aqui, essa torre aqui, você agora está, ele não pode mais ficar onde ele tá. Mas a torre que estava cortando o caminho de volta dele não tá mais aqui. Então ele consegue voltar. E aí ele meio que escapou. Só que aí você joga ele pro outro lado aqui. Não é tão difícil de reverter, mas você perde uns tempos. Bom, agora que vocês sabem o que são hábitos, quais são os hábitos que a gente vai trabalhar e quais são alguns dos padrões de mate mais comuns e que você mais tem que tomar cuidado e que tem forma simples de você evitar esses padrões de mate, a gente pode ir para nossa primeira partida. Certo? Ele desenvolveu aqui, eu vou desenvolver normal, em direção ao centro, abrindo algumas linhas aqui. Ele atacou meu peão, eu vou proteger o meu peão. E vamos ver no que vai dar. Ok, nosso adversário está jogando certinho. Nosso adversário está jogando muito bem. Vamos desenvolver nosso cavalo aqui, querendo abrir as linhas aqui para o nosso roque. Vamos tirar nosso bispo aqui para o centro. E vamos fazer o roque. Esse aqui já foi o primeiro lance meio estranho, né? Não é ruim, mas ele não desenvolveu as peças dele. Aqui ele ameaçou nosso cavalo. O que a gente faz aqui? Que opções a gente tem? A gente tem como tirar o nosso cavalo daqui, certo? Ele tem essas casas que ele pode ir. Ou a gente pode trocar. A gente não tá no meio jogo. Minha sugestão aqui, um bom hábito, é você começar a trocar apenas, buscar as trocas apenas quando você já ter terminado de desenvolver todas as suas peças. Mas qualquer casa que eu for com o meu cavalo aqui, eu vou estar piorando ele. Ele vai estar parando de controlar casas centrais, ele vai estar perdendo o potencial máximo dele. Então, nesse caso, a gente vai ter que acabar trocando. Senão, se eu não trocar, eu vou estar ferindo outro princípio, que é o de dominar o centro.
Então vamos trocar. Vamos seguir um dos princípios, pelo menos. Ok. Ele não trocou. Eu vou voltar meu cavalo. O que ele fez com esse lance aqui? Ele ameaçou minha dama. Certo? Então, o cavalo tá no centro. Mas aqui também ele tá com potencial máximo e tá atacando o centro. Então eu vou voltar ele pra casa dele aqui, certo? Continuo protegendo o centro e não tô entregando minha dama de graça. Não tô entregando minha dama por uma peça de valor menor que ela. Se aparecer aí na câmera, dá um oi aqui. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não, ninguém me viu. Não, agora dá um oi aqui. Agora já era, velho. Ai. Onde tá? Aqui. Calma aí. Deixa eu abrir o OBS aqui pra você ver. Aqui, ó. Você tá aparecendo aqui. Bom. Ele... Oi, aparece aí também. Dá um oi. Dá um oi. E aí? E aí, pessoal? Beleza? Certo. Perdi um pouco do meu tempo aqui. Tô perdendo um pouco do controle do tempo. Mas agora a gente tá com uma peça inteira a mais, né? Ele não trocou os cavalos aqui, né? Não capturou de volta. Eu protegi minha dama. E aqui eu vou focar. Tranquilo. Tranquilamente. Ele mais uma vez move peões aqui na abertura. O bispo dele não tá controlando o centro. O bispo dele não tá em jogo. Ele não tá preparando o rock. Aqui a gente já vai fazer nosso lance aqui pra evitar o mate do gavetão. E tá tudo muito bom. Tá tudo rumando aqui pra uma... A gente tá construindo uma posição muito boa com os nossos princípios. Ele tirou a dama. E o que ele tá atacando aqui? Ok, vamos ficar de olho nos cheques. Agora sim ele tem um cheque, né? Ele pode capturar aqui, mas tá protegido. Não só pelo rei, e ele só tem uma ameaça, não é uma ameaça dupla. E não está sendo protegido apenas pelo meu rei. Então, eu posso jogar esse aqui. Pra abrir o meu bispo. Eu vou jogar esse aqui, que é um pouco mais tranquilo. Não vamos forçar a troca, não vamos criar muita tensão aqui no centro ainda, sem necessidade. Ainda não terminamos de desenvolver todas as nossas peças. Pode jogar o bispo aqui. Ok, agora ele criou tensão aqui no centro, né? Bom, sempre que você vai fazer uma troca, você tem que ver se você está ganhando essa troca. Aqui entra um pouco de cálculo. Não é live não, eu tô gravando um vídeo. Depois você assiste lá. Bom, aqui, sempre que você vai fazer uma troca, você tem que analisar se você está ganhando essa troca. E aqui entra um pouco de cálculo, que pode ser um pouco mais complicado. Eu capturo aqui. Você tem que ver quantas ameaças você tem nessa casa e quantas ameaças o seu adversário tem nessa casa. Se eu capturar aqui, ele vai capturar de peão, eu vou capturar de bispo, ele vai capturar de cavalo e eu vou capturar de cavalo. Se ele tivesse mais ameaças aqui, no final das trocas, ele poderia acabar saindo com uma peça a mais que eu. Mas nesse caso aqui, vale a pena. Certo? Então, nesse caso aqui, você tem que analisar um pouquinho as opções. Aqui eu acho que é melhor tomar de cavalo. Ok. Aconteceu agora uma ação aqui no centro, né? Tenso. Aconteceram coisas aqui no centro. Estamos com o nosso bispo aqui dominando 4 diagonais. Estamos com o nosso cavalo aqui controlando 4 casas, dominando casas centrais. Ok, ele ameaçou meu bispo. Meu bispo está desprotegido aqui no centro. Eu posso simplesmente voltar ele. Certo? Fere um pouco os princípios, mover um peão antes de terminar o desenvolvimento. E eu posso. E aqui eu não vou estar piorando o meu bispo, né? Aqui eu não vou estar piorando o meu bispo. Vocês sempre têm que lembrar as outras coisas que estão acontecendo quando você faz um lance. Se eu tirei o meu bispo daqui, eu abria esse ataque da torre dele ao meu peão. Só que o meu peão tá muito bem protegido, né? Então, tranquilo. Só que às vezes você pode acabar vendo a ameaça do cara ao seu bispo, mas você não vê que movendo o seu bispo, você tá pendurando outra coisa aqui. Se não tivesse esse peão aqui, eu podia mover o bispo e tá pendurando minha dama. Entendeu? Então, olhe pro tabuleiro inteiro. Ele tá fazendo mais um lance ruim aqui, né? Movendo peões aleatoriamente, sem fazer o rock, sem terminar o desenvolvimento das peças. Eu vou terminar o desenvolvimento das minhas peças aqui, né? Vamos trazer o bispo. Atacando a dama dele. Meu bispo tá protegido aqui, né? Tá protegido pelo peão. Então, tá tranquilo. Ok, vamos fazer uma troca aqui. A gente ainda não terminou o desenvolvimento, mas... eu ia piorar o meu bispo, né?
Aqui ele não estaria controlando... Essas aqui são as 4 casas centrais, né? Ele estaria no centro, nas 2 colunas centrais, mas não estaria controlando nenhuma das casas centrais se eu voltasse meu bispo. Então, ainda não terminei o desenvolvimento, mas a troca aqui é uma boa escolha. A gente já está com bispo, torre, 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 torre. A gente está com uma peça a mais, certo? Dama, dama, a gente tá com uma peça a mais. E a gente tá com uma peça a mais. E estamos com as nossas peças todas desenvolvidas, né? Nosso adversário ainda não fez o rock. Por mais que ele até que tá jogando bem, né? Ele tem as peças dominando aqui o centro. Vamos trazer mais uma peça aqui pro ataque. Mais uma peça aqui pro centro. Estamos quase terminando nosso desenvolvimento. Terminamos nosso desenvolvimento. Agora a gente pode ir atrás das trocas. Vamos propor uma troca de damas aqui. E acabou o tempo. No começo é muito normal. Você, antes de fazer um lance, você pensar muito. Tipo, meu Deus, tem que seguir tal hábito, tal hábito. O que eu tô fazendo aqui? Mas justamente porque ainda não se tornou um hábito. Quando se tornar um hábito, como eu disse, vai acontecer automaticamente. Vai acontecer naturalmente. É muito normal você perder no tempo. E também muitas vezes você acabar deixando um dos hábitos passarem. Acaba pendurando alguma peça no começo. Mas tá tudo bem. É normal. A gente tá aprendendo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Considerem se inscrever aí no canal para acompanharem as lives e acompanharem os próximos episódios aqui da série Building Habits. Eu convido vocês a comentarem aí nos comentários. Óbvio, nos comentários, onde mais vocês comentariam. Mas sugestões, críticas construtivas sobre o que vocês acharam do vídeo, o que eu posso melhorar nos próximos. Alguma coisa que eu acabei indo rápido demais, se vocês quiserem que eu retome e explique melhor. Mas é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.